Pai, gente, tudo bem? Eu tenho recebido algumas mensagens e algumas publicações falando sobre a importância do ser, né? A maneira como tudo isso é visto nos dias de hoje. Eu queria compartilhar uma visão, até porque nos próximos dias eu tô lançando o meu quarto bebê, isso mesmo. Isso até justifica o meu sumiço aqui das redes. Eu tenho estado um pouco ausente, porque o Senhor me pediu esse tempo, Ele me pediu esse período. E eu me dediquei a colocar nas páginas de um livro tudo aquilo que Ele falou a respeito do assunto que eu vou tratar. Como vocês já viram, o título é Os Bastidores do Palácio, e eu quero falar um pouquinho sobre a rotina de Esther, né, naquele contexto do palácio, e fazer uma alusão a tudo que nós vivemos hoje, no que diz respeito à igreja do Senhor estabelecida sobre a terra. O texto que eu quero compartilhar está em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu gosto muito de falar sobre Lucas, eu acho essa passagem do capítulo 1 incrível. É quando João Batista é anunciado aos seus pais, é quando Jesus é anunciado a Maria, quando o anjo vem fazer uma reviravolta, né? Quebrar um silêncio. Mas esse versículo 26 me chama muita atenção, porque ele vai falar que o maior projeto de Deus, o seu bem mais precioso, e eu falo de bem aqui, me referindo a filho, né? Foi anunciado. E a quem ele foi anunciado? Então, Lucas 1, 26 diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Até aqui. O que eu quero chamar a atenção nesse texto? Eu comecei pensando sobre Esther e sobre a condição dela no palácio. Quem era Esther? Esther era uma jovem, uma menina órfã de pai e mãe, que foi criada pelo primo, né, pelo tio, que era considerado tio. Enfim, ela era prisioneira de um povo. Não havia nada em Esther que remetesse a uma vida no palácio nos seus últimos dias. Mas ela foi escolhida por Deus, ela estava ali por causa de um propósito de Deus. E aí eu olho para Maria. Maria morava numa cidade que ninguém queria ter nenhum tipo de ligação. Era uma cidade muito simples, mas também com várias questões sociais. Eu não vou me ater nisso agora porque eu quero ser breve. Mas eu tô falando de uma jovem virgem que morava numa cidade muito simples, né? O texto em Mateus vai dizer que um dos discípulos, um daqueles que viriam a ser discípulo, questiona: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Questionando a naturalidade de Jesus, a cidade onde ele escolheu para nascer. O Salvador nasceu num lugar improvável. E aí eu quero falar sobre os improváveis, sobre aqueles que não têm a menor perspectiva humana, mas o Senhor tem um projeto, o Senhor tem algo a fazer, tem algo a dizer a seu respeito. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo numa época, numa era em que o que você tem diz muito mais a seu respeito para o outro do que aquilo que você é, do que aquilo que você tem no coração, do que as marcas que você carrega. E Jesus não vê assim. O Senhor, na verdade, está preocupado em qual é a sua conduta quando ninguém está vendo. Quais são as suas escolhas quando a situação não é favorável, quando você não goza dos melhores recursos, não se cobre com os melhores lençóis, não se assenta nas melhores mesas, não se satisfaz das melhores refeições, e quando você não é visto. E aí eu acho muito louco nesse texto é que o Senhor já estava 400 anos em silêncio. E ele escolhe não só quebrar esse silêncio, mas estabelecer o seu projeto mais precioso, entregar o seu bem mais precioso para uma moça simples, numa região humilde,
dando a ela orientação, não através de um profeta, mas através de um ser que assiste diante do seu trono. Então perceba que, além de ser uma mensagem poderosa, o mensageiro estava carregado de glória. Então Maria recebe algo do céu carregado de glória. Ela recebe esse peso de glória. E o anjo diz a ela: alegra-te, fique bem. Não é sobre o que você tem, não é sobre quem as pessoas pensam que você é ou que você deveria ser. Quem sabe na expectativa dos religiosos, aquela moça deveria ser bem-sucedida, deveria ter 2 ou 3 faculdades, ou pelo menos carregar um sobrenome de peso. Mas o Senhor disse: eu quero alguém que ninguém sabe quem é. Eu quero fazer através de alguém que precisa muito mais do favor e da graça daqueles que cercam do que o contrário. Eu quero alguém que entende que sem graça e sem misericórdia não pode seguir em frente. Eu não estou aqui pregando contra a prosperidade de forma alguma, mas eu estou dizendo que o que é material, o que é natural, nunca foi métrica para a glória, para o poder de Deus. Os nossos valores estão invertidos e vale muito a pena você repensar isso a partir de hoje. Quais são as palavras que têm nutrido a sua alma? Qual a sua métrica para estar perto de pessoas? O vento passa, a tempestade chega, a doença pode afligir a vida de qualquer ser humano. Nós tivemos uma experiência recente com a pandemia. Não há recursos naturais que possa conter a ação de Deus, tanto para repreensão, para exortação, para ensino, quanto para abençoar alguém. Então, não é sobre o que você tem, não é sobre a instituição que você representa ou sobre o nome que você carrega. É sobre as escolhas que você faz quando ninguém está vendo. É sobre a sua postura diante daquilo que já foi anunciado. Há um tempo que está por vir. Esse tempo é chegado. Que tempo é esse, pastora? A volta de Cristo. E por isso, ele está nos dando a opção de recalcular a rota. E aí, você vai ficar de olho no que perece ou no que não perece? Ah, mas ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode me fazer gozar do melhor dessa terra? Sempre. Sempre. Só que perceba que, como a métrica de Cristo não é a mesma do homem, a percepção ou a descrição do que é melhor também não é a mesma que a nossa. Talvez um bocado de folhas seja muito melhor do que um pedaço de picanha. Depende muito do estado da sua alma, do estado do seu coração. Pensa nisso, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe. Compartilha essa palavra se ela abençoou você, para que ela possa alcançar mais alguém.